Olá, eu sou Daniel Catar. Eu vou aqui, resumidamente, tentar passar um pouco da minha trajetória no carnaval, principalmente o nosso segmento, a harmonia. Eu posso dizer que eu comecei como componente. Não posso dizer que eu nasci harmonia. Eu passei a ser harmonia ao longo de alguns poucos anos. Talvez aí tenha 10, 11 anos no máximo. E já como componente, eu questionava certas coisas que a gente vê acontecer, certas divergências, certos comportamentos, e deparei durante ao longo desses anos todos, né, até começar a ter um contato mais preciso, mais dentro da escola de samba, da sua confecção de carnaval, da sua administração, e comecei na mocidade, fui chamado para me destacava quando desfilava e passei a acompanhar, né, uma equipe que prestava um trabalho e fazia parte da equipe de carnaval da mocidade. E isso me abriu muito leque, principalmente na construção do carnaval em si. A gente observava administrações tanto da parte de cronograma de fantasia, de coisas, né, de carros, como também a construção de todo um chão, de toda uma parte de ensaios e tudo. Passei a participar disso. Logo depois, no carnaval seguinte, essa mesma equipe sai da mocidade e passa a integrar a equipe da Vila Isabel. E lá na Vila Isabel eu tive a oportunidade de ver o trabalho de certos diretores, principalmente de carnaval, e aqui eu não pretendo nem mensurar muito, porque eu acho que vou tentar me centrar nos nomes que acompanharam a minha trajetória. E lá mesmo na Vila Isabel, passando a integrar, continuando a fazer esse intercâmbio com a equipe de carnaval, né? Eu tive lá o contato com um cara que hoje eu ainda admiro muito e gosto muito, que é o Décio. E lá eu passei a observar tanto o trabalho dele na Vila, nos ensaios na 28, quanto os ensaios dentro do barracão, né? Da equipe de harmonia e outras coisas. E ali na parte de observação, né? E ali eu já era meio que um diretor de ala, então eu já tinha uma certa vivência, já estava começando a vivenciar certas coisas. Ao longo desses anos todos, né? Aí você bota pelo menos mais uns 6 ou 7 anos, né? Eu passei a achar que a vivência dentro do segmento seria tirando o maior proveito de diversas experiências. Então eu caí talvez um pouco nessa coisa que eu vejo até alguns colegas fazendo. Participei a ajudar de vários desfiles. Houve carnavais que eu tive a oportunidade de integrar diversas equipes de harmonia e às vezes cheguei a passar 4 vezes numa mesma noite. Hoje em dia eu diria que isso é um pouco de loucura, né? Mas quando a gente quer saber em loco, né? Lá no problema mesmo, a gente tenta buscar o máximo de experiência prática, né? E aí posso dizer que foram nessa noite específica, além de estar morto no final, mas eu tive 4 experiências extremamente interessantes e que contribuíram muito. Cada desfile é um desfile, cada problema dentro do desfile parece que é único, né? Então isso daí me fez talvez acelerar um pouco mais essa minha vontade, essa minha sede de conhecimento, né, pelo nosso segmento. E isso me rendeu ao longo dos anos um convite para participar dos desfiles mirins, e logo eu me vi na parte administrativa de uma escola mirim, né? Fui desempenhar
fui ser um diretor de carnaval, mas só que no Mirim você não tem muito como dividir certas responsabilidades. Eu acho que você tem que fazer de tudo um pouco. E isso fiquei alguns anos ali, e até que eu me desliguei anos depois, posteriormente, e acho que deixei uma boa contribuição e observei muita coisa, que trabalhar com criança realmente é uma experiência muito válida. Tive algumas oportunidades de estar na Intendente Magalhães, acho que salvando amigos, né, que a gente começa a conhecer a Harmonia, é uma grande família, são muitos amigos que você passa a ter, né, e a guardar junto com você. E não foi diferente, fui a socorro de alguns amigos na Intendente Magalhães, e isso também fez uma, um crescimento muito grande, porque é uma avenida e um carnaval extremamente peculiar, particularmente diferente do que a gente encontra na Sapucaí, e me enriqueceu muito, né, nessa parte do coisa. Ao longo dos anos, né, colecionei diversos amigos, como eu já disse, e no meio disso tudo eu fiz amizade com um cara que me adotou logo de primeira, que na época ele era o diretor de carnaval da União da Ilha, que é o Márcio André, e isso me fez ter ali um certo parâmetro, né? Alguém a recorrer quando eu tinha algum tipo de situação de dúvida, de como proceder durante os trabalhos. Isso me fez crescer bastante, porque você tem um cara como esse, extremamente bem conceituado no carnaval, como enciclopédia e tirada de dúvida, não é sem sombra de dúvidas, isso fez a diferença na minha caminhada. Por conta disso, em 2017, eu tive o convite do próprio para estar na Acadêmicos da Rocinha, e desenvolvemos lá um trabalho, um desfile sobre Viriato Ferreira, e foi um desfile extremamente elogiado, né? A avenida fomos a primeira a desfilar no dia e fizemos um grande desfile. Fizemos um grande desfile não somente para a parte técnica, né, da equipe de harmonia em si, que eu tive a oportunidade de montar junto com grandes amigos, mas também foi acompanhado dessa parte técnica com a parte plástica da escola. E isso me rendeu alguns prêmios, e logo no meu primeiro ano como diretor-geral. Posteriormente, no ano seguinte, eu fui agraciado por um convite de integrar a Acadêmicos do Cubango. Lá eu encontrei uma escola um pouco politicamente, um pouco com certa incerteza, mas que sempre teve um potencial gigantesco. E ao longo do meu primeiro ano, a gente, junto com uma equipe maravilhosa que foi montada, né? Eu tinha uma equipe que muito dedicada, que amava bastante, ama bastante a escola. E a gente conseguiu fazer um grande desfile. Rendeu um estandarte de ouro de melhor escola, e isso eu me sinto orgulhoso de estar, porque por mais que tenha sido plasticamente uma coisa sobrenatural que os colegas conseguiram desenvolver dentro da coisa, não há de se excluir a participação da equipe como um todo, da equipe de harmonia, como fator condutor dentro da escola, do desfile. Eu me mantive no ano seguinte, conseguimos um inédito segundo lugar e mais um estandarte de melhor escola para Acadêmicos do Cubango. Lá foi um desfile que, por mais que tenha sido um segundo lugar, foi aclamado positivamente, né? E acho que disputou nota a nota com a primeira colocada. Após esse desfile, eu estava caminhando para um terceiro ano consecutivo na Cubango,
mas eu particularmente, por motivos particulares, eu preferi sair, né, por conta de família, então eu recuei e por volta do ano passado, por volta de dezembro, eu recebi um telefonema e um grande convite para estar na Vigário Geral. Foi um projeto extremamente rápido, que a gente tinha que dar uma resposta, mas com a ajuda de grandes amigos, né? E uma equipe muito bacana, muito diferenciada, né? Na questão de jogar por equipe. A gente conseguiu fazer um grande desfile, mesmo abrindo o Carnaval do Rio, embaixo de uma chuva absurda. Foi quase um desfile aquático, né? Mas foi um desfile muito satisfatório de fazer, porque era uma escola que tinha vindo da Intendente Magalhães e tinha passado mais de uma década, 2 décadas na Intendente Magalhães, e ter a pegada de uma Sapucaí exige um pouco mais de trabalho. E, obviamente, isso conseguiu se traduzir não somente em um bom desfile, mas também em notas muito boas, né, do nosso segmento na avenida. O que eu posso dizer? Eu acho que para fechar essa minha trajetória, eu sempre procurei, através da observação, da organização, do respeito, da disciplina, centrar o meu trabalho. Sempre falei para a família, né, não uma equipe, mas sim uma família de harmonias, que sem isso a gente não consegue ir a lugar nenhum. O respeito ao componente, o respeito entre si é sempre um dos pilares que devem nortear um trabalho sério e extremamente comprometido com o pavilhão. A gente sabe que o segmento, muitas das vezes, ele não é respeitado, porque não aparece, quando aparece, muitas das vezes para sanar algum problema, mas é um segmento extremamente importante. E quero parabenizar a iniciativa da página por trazer aí um pouquinho da minha história, e não só a minha história, mas a história de outros grandes harmonias que já deram depoimento e que e darão ainda o seu depoimento. Isso é a valorização do nosso segmento, isso é muito bom, muito bacana, e espero que nesse tempo de pandemia, né, que a gente ainda está vivendo, nós possamos estar juntos aí para mais uma resenha talvez não somente por vídeo, mas uma resenha ao vivo, alguma coisa assim, e que em breve, com toda a segurança possível, possa estar o carnaval aí de volta a todo o seu vapor, a todo pleno trabalho, né? Um grande abraço, obrigado novamente e fiquem com Deus. Valeu!